Olá, galera, estamos de volta com mais uma aula sobre vanguardas europeias. Dando continuidade à linha do tempo, a vanguarda de hoje é expressionismo, tá? Então já vou chamando a atenção de vocês para a data de surgimento, 1912, só lembrando que muitos estudiosos divergem de opinião em relação à data de surgimento do expressionismo. Alguns acreditam que essa vanguarda, as ideias dessa vanguarda, já vinham desde o final do século XIX, tá? Logo depois do impressionismo, visto que o expressionismo também pode ser chamado de pós-impressionismo, tá bom? Pós-impressionismo ou expressionismo. No entanto, outros estudiosos da história da arte acreditam que esse movimento com essa cara, né, que a gente conhece, realmente só surgiu aí no início do século XX, tá bom? Então, de qualquer forma, o maior momento de acontecimento desse movimento, dessa vanguarda, se deu no contexto da Primeira Guerra Mundial mesmo, tá? Então, olhem a data em 1912, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, surge na Alemanha o movimento. Ele não fica detido só na Alemanha, no entanto, o forte mesmo foi lá, tá bom? O acontecimento maior, a maior manifestação se deu na Alemanha, tá? Foi um movimento alemão. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Alemanha, Primeira Guerra Mundial, e aí vocês vão lembrando desse contexto que vocês estudam em história. Então, eu destaco aqui dois objetivos desse movimento. Na verdade, ele tem um objetivo maior. Eu destrinchei em duas características, tá? Em dois objetivos, vamos dizer assim, que também vem no material de vocês. Então, mostrar sentimentos, óbvio, né? Expressionismo, expressão. Então, mostrar sentimentos. Taylor, mas vários movimentos já faziam isso. A arte faz isso, ela mostra sentimentos, tá? Então, vamos ver de que forma. Então, mostrar sentimentos, manifestando o mundo interior do eu lírico, importando-se pouco com o conceito vigente de belo e feio. Então, era mostrar sentimentos, ok. O romantismo também fazia isso. No entanto, o romantismo se importava com a estética, coisa que o expressionismo não vai se importar, porque ele é uma estética de vanguarda. Então, pouco importa os conceitos de belo, de feio, de perfeição, tá? Toda essa ideia tradicional da arte vai ser destruída nas vanguardas, tá, gente? Só lembrando isso. Então, mostrar o sentimento em detrimento desse belo e desse feio, tá? O objetivo maior era isso, era manifestar toda a expressão interior do eu lírico. Segundo objetivo aqui, representar a realidade de maneira intensa. Sim, representa os sentimentos, mas esse sentimento vem a partir de uma apreensão da realidade. Então, eu observo a realidade e represento ela de acordo com os meus sentimentos. Então, representar a realidade de maneira intensa, de maneira forte, gente, de maneira que mexe, né, com os nossos sentimentos, com o nosso pensamento, ao observar uma obra do expressionismo. Aí vem, pois mostrar apenas o lado bom do mundo e da vida é omitir a verdade, apresentar uma arte sem verdades. Então eles achavam que toda a arte produzida antes disso, até o século XIX, ela omitia a verdade. Por quê? Porque era uma arte que sobredourava a realidade, ou seja, era uma arte que cobria de ouro, era uma arte que pintava um mundo bonito, né? Um mundinho perfeito e não mostrava a verdadeira realidade, tá bom? Então eles queriam aqui mostrar a realidade. Qual era a realidade deles? Guerra, fome, morte, tá? Então essa era a realidade era cruel. A gente tem que olhar para o contexto deles, tá? Para entender a ideia dos artistas. Falando em artistas, o principal deles foi Edvard Munch, tá? Lembrando, esse cara não era alemão, ele era norueguês. No entanto, ele foi o maior representante do expressionismo alemão, tá bom? Sua maior obra, O Grito. Sua maior obra, O Grito, tá?
Gente, lembrando, tem outros artistas, tá? Aqui como é um resuminho mesmo para lembrar vocês, eu só destaco o principal. Mas lembrando que tiveram vários outros, como Otto Dix, por exemplo, tá? Um cara estava dentro da guerra, pintou a guerra. Então, muito massa aí vocês revisarem isso depois. Aí chega o fim do movimento. O que é que faz com que esse movimento acabe, tá? Lá na Alemanha. Então, com a ascensão de Hitler, tá? Na Alemanha, o expressionismo perdeu espaço, visto que o regime nazista impôs a arte pura e limpa, que retratasse a superioridade germânica. Então, para o nazismo, o expressionismo não servia. Óbvio, era um movimento que criticava, né? Criticava a guerra, criticava o autoritarismo. Então, prezava pela liberdade de expressão. É óbvio que o nazismo iria se opor a essa arte, tá? Então, aí chega o fim do movimento. Ponto muito importante, influências desse movimento no Brasil. Lembrando, o modernismo brasileiro vai se apoiar nas vanguardas europeias, né? Toda a ideia de um movimento subversivo, de inovação, de algo ultramoderno, tudo isso. Mas alguns artistas ou movimentos sofrem influência direta de alguns movimentos de vanguarda. Então, nós temos aqui dois exemplos de influência desse movimento no Brasil. Anita Malfatti, que foi uma pintora, tá? Ela estudou na Alemanha e ela volta para o Brasil em 1914 com forte influência, tá, gente, do expressionismo nas suas obras. Não só do expressionismo, do fauvismo também, do cubismo, mas aí muito forte do expressionismo. Ela prezava muito por essa questão da expressão até facial das personagens que ela pintava nos seus quadros, tá? E faz exposição em 1917 no Brasil, sofre muita repressão por isso, toda aquela história que vocês já conhecem, tá bom? E Augusto dos Anjos, tá? Um poeta de um período aí de transição. O Augusto dos Anjos se citou um pouquinho antes de Anita Malfatti. A Anita Malfatti está aí também no período de transição, de pintura, mas já é o início do modernismo. O Augusto dos Anjos está no finalzinho do século XIX, é um período de pré-modernismo, tá? Os dois aí, na verdade, são de transição. Então, o Augusto dos Anjos teve a poesia dele marcada, né, com fortes traços do expressionismo. Toda essa questão da desesperança, né, do pessimismo que o expressionismo tinha, aparece na poesia de Augusto dos Anjos, tá? Então, Augusto dos Anjos tem uma visão amarga da realidade, né, pessimista, em detrimento do belo, tá? Então, aparecem termos bem inusitados na poesia dele, né, como escarro, a traição, então, o cadáver, né? Então, termos que não apareciam na poesia antes, ou seja, são termos que nos remetem a esse desgosto, né, pela vida, a vida cruel. Então, ele teve forte influência aí do expressionismo, tá bom, galera? Gente, por hoje é só, tá? Pesquisem mais, revejam outros artistas e até a próxima aula. Valeu, galera!